Os banhos de veneno não precisam ser rotina na sua propriedade. Olá pessoal, vamos falar sobre veneno, vamos falar sobre carrapato, mosca e os vermes gastrointestinais. É comum em muitas propriedades utilizarem medicamentos alopáticos, né? Os venenos ou antibióticos, né? Que vai contra a vida. Nada contra. Isso aí pode ser usado da forma correta, com todo cuidado, não tem problema. Inclusive, você pode usar esse tipo de medicamento junto com a homeopatia, que eu vou falar para você, já falar agora de começo de vídeo sobre esse produto que está aqui, que é o Parasite 100. Isso aqui é um medicamento homeopático que você mistura na alimentação dos animais e já vai fazer um tratamento, fortalecendo as defesas naturais do organismo contra estes parasitas. E aí vamos deixar na descrição aqui os nossos contatos se você quiser saber mais ou de repente até adquirir o produto, tá bom? Então vamos lá. Estudos indicam, eu vou até deixar aqui na descrição o órgão desse estudo, mas eles indicam que na produção de leite, as infestações de parasitas podem comprometer até 40% da produção. Estou falando especificamente de produção de leite. Então, por exemplo, uma vaca que daria 10 litros, ela perde 4 litros só por conta da infestação. Ela passa a dar 6 litros de leite. Além disso, ainda há outros prejuízos indiretamente ligados aos parasitas. Por exemplo, o animal pode ter uma doença, pode ficar enfraquecido, você pode ter uma tristeza parasitária bovina, enfim, aí você tem que comprar mais medicamento, ou então tem o prejuízo de você ter que comprar o antibiótico ou comprar o parasiticida para tratar esse animal. Tem a mão de obra que você tem que comprar e tudo isso, em casos mais graves, você pode perder o animal por conta de parasitas. E para controlar o problema é mais comum a utilização dos medicamentos alopáticos. Como eu já falei, nada contra, mas tem uma questão. Quando você usa um alopático, por exemplo, se é na produção de leite, você tem que descartar esse leite, né? Se você usa um antibiótico, você é obrigado a descartar o leite por um determinado período. No caso do corte, há ainda o período de carência para o abate. E o que pode acontecer? Imagina a vaca, o seu animal está infestado, aí você vai lá e injeta um medicamento alopático. Beleza? Fez efeito. Daí a alguns dias, esse medicamento às vezes nem foi eliminado ainda totalmente do organismo, o animal volta a apresentar os parasitas novamente. E o que acontece? Às vezes, mais uma vez, o pecuarista pode dar outra dose do antibiótico, né, do parasiticida, e assim sucessivamente. E o que acarreta? Qual que é o grande perigo disso? É a resistência. Por quê? Porque os parasitas vão criando resistência àquele agente. E aí chega um determinado momento que aquela molécula já não faz mais efeito contra aquele parasita. E isso, nós estamos falando de muitos agentes, mas também estamos falando de muito parasita, muito tempo de utilização, e aí, depois de certo tempo, a resistência passa a ser um problemão para a produção. Então, para evitar isso, mais uma vez eu trago aqui novamente o Parasite 100, que não tem risco de apresentar qualquer tipo de resistência. Você pode usar na sua propriedade o ano todo, na dose recomendada, mas se extrapolar um pouquinho a dose também não tem problema, ou se a dose for menor também não tem problema, porque você pode às vezes não chegar ao resultado que você esperava, mas não vai ter risco de resistência nos seus animais. Bom, então é isso, pessoal. Apresentado devidamente, sempre a gente fala do Parasite 100 aqui, que é um dos campeões de venda da Real H. Mais uma vez, eu quero salientar aqui, você pode usar tranquilamente a homeopatia junto com os medicamentos que você comumente usa nos seus animais, não tem problema. Ah, eu posso dar o Parasite 100 junto com o parasiticida que eu já dou, ou estou dando Parasite 100, posso dar banho nos meus animais? Pode, da nossa parte, não tem problema, não tem risco nenhum de
ter qualquer conflito ali entre os medicamentos, tá bom? Por enquanto é só, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos conversando sempre que possível, trazendo muita, mas muita informação para você fortalecer a sua pecuária. Pecuária forte, Brasil forte.